Olá, pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer. Hoje nós estamos em Vitória da Conquista, nós estamos com o psicólogo Davi Amâncio. É um privilégio muito grande estar conversando com esse profissional. E nós estamos num ambiente totalmente diferente. É um prazer muito grande, viu, Davi Amâncio, estar conversando com o senhor, falar um pouco sobre esse assunto. Nós estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, que é um assunto muito importante, e eu não poderia conversar com outra pessoa a não ser com o senhor. Fique à vontade, gostaria muito de ouvir um pouco sobre... nos dá essa explicação, se é assim que podemos falar, ou falar um pouco sobre isso. Muito bem. Bom dia a todos que estão assistindo o Pode Crer. Pode É um crer. prazer estar aqui para falar sobre o nós. Setembro Amarelo, né, Sim. e alguns transtornos que estão relacionados a essa conjuntura das doenças mentais. Eu começo dizendo que o Setembro Amarelo abriga uma história triste. Sim. Né? Uma Verdade. história triste do Mike Hennis, morador da cidade de Westminster, no Colorado, que no dia 8 de setembro de 1994, ele cometeu suicídio. Às 23 horas e 45 minutos, exatamente. E o pai e a mãe chegaram em casa às 23h52. Portanto, pouco tempo depois que tinha acontecido. Né? E eles lamentaram profundamente ao ver que o filho estava no banco de trás do carro, um Mustang amarelo, né? Que ele gostava muito, inclusive ele cuidou daquele carro, entendia um pouco de mecânica e reformou todo aquele Mustang amarelo, e foi dentro daquele carro que ele cometeu o suicídio, 17 anos de idade. Bom, e no velório dele, espalharam fitas amarelas com a frase: se você precisar de ajuda, pode pedir, né? Ou peça. Então, aquelas fitas amarelas e o Mustang amarelo, então, deu origem ao que nós temos hoje, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, que desde 2015 que passou a ser mundialmente conhecido como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, assim como nós temos no calendário brasileiro também outros meses, né, que remontam a algum fato. Nós temos o Maio Laranja, que é o mês de prevenção ao abuso infantil, né? Temos também depois outros meses que falam de alguma campanha, né? Mas falando sobre a questão do suicídio, eu preciso lembrar que o Durkheim ele tem uma obra muito importante, que é o suicídio. Ele divide em 3 categorias de análise o suicídio. Essa obra é muito importante porque ele considera o suicídio como um fato social. E ele divide em 3 categorias. O anômico, que é aquele que se insurge contra as leis, as regras da sociedade, muito comum em tempos de recessão econômica. Se um país está enfrentando uma recessão, fica propenso ao número de suicídios elevarem, porque pessoas que não têm costume de dever se veem cercados de dívidas e, não vendo saída, podem também optar pelo suicídio. Nós temos aí o altruísta, que é aquele que, pensando no outro ou nos outros, ele comete suicídio. E o egoísta, que é o contrário, que pensando apenas em si, ele comete suicídio. Então, o egoísta, a altruísta e o anômico. Essas 3 categorias de análise que são discutidas nesse livro, O Suicídio, de Durkheim, que é um livro datado de 1897, mas é muito atual. Bom, então eu preciso lembrar que, ultimamente, eu não estou falando necessariamente sobre o suicídio, mas aquilo que antecede o suicídio,
que é a perda dos horizontes da existência. Esse termo é de Deleuze e Guattari, que é quando a pessoa está morrendo em vida. E o mais grave é a gente pensar, Cristiane, que existem pessoas, por vezes, nas igrejas, nas empresas, na escola, que estão morrendo em vida e não tem com quem conversar. E eu tenho falado muito sobre depressão silenciosa, que é um termo que eu criei para falar daquela depressão que não dá sinais. O sintoma não grita. A pessoa não demonstra, que foi o caso do Mike Hennis, que era muito extrovertido, carismático, mas ninguém sabia que havia um sofrimento ali. Ninguém imaginava que ele fosse cometer suicídio. Então existem talvez pessoas que estão próximas de você, que estão vivendo um sofrimento, mas não tem com quem compartilhar. Às vezes porque não confia, ou talvez porque tem medo de ser exposta, e por várias razões, ou da própria natureza da pessoa, que ela é introvertida, ela não se abre com facilidade. Bom, o que nós precisamos pensar então? É nesse processo de definhamento da vida, ainda quando não aparece. E nós sabemos representar muito bem o papel de uma pessoa feliz. Então existem talvez pessoas do seu convívio religioso, ou talvez no trabalho, na escola, que estão vivendo uma angústia, não é? Que estão vivendo, quem sabe, um momento difícil na vida, e tudo que precisa é falar. E aí, o ponto de partida ainda é até hoje, converse, fale sobre a sua dor, não é? Fale sobre a sua dor. E aí nós temos agora, no CID-11, a depressão, que ela começa lá com 6A70, no CID-10 era F32, agora no CID-11, que é o nosso manual, nós temos 2 manuais, é o DSM-5 e o CID-11, que agora foi atualizado. Então a depressão aparece lá na letra 6A70. E aí nós seguimos com vários tipos de depressão catalogados. Temos pelo menos 8 tipos de depressão. Porém, essa depressão silenciosa, ela não aparece lá. Mas ela pode ser letal, porque uma pessoa pode terminar uma reunião religiosa, ela pode terminar um trabalho, bater uma resenha com um colega, uma roda de cerveja e chegar em casa e colocar uma corda e se matar. Ela pode tomar remédio. Normalmente se diz que o homem, quando tenta, ele é mais eficaz. Por quê? Porque o homem é mais bruto quando ele vai tentar o suicídio, diferente da mulher, que ela normalmente vai optar por medicamentos, nem sempre dá certo, mas o homem não, é arma de fogo, é corda, não é? Então é muito comum isso. Agora, por que morrem mais homens do que mulher na tentativa? Porque geralmente, estatisticamente, primeiro, o homem ele é mais prático nessa questão do tirar a própria vida. Já a mulher, ela é mais detalhista, ela pondera mais, é um ser basicamente emotivo, mas também tem um outro fator, é que a mulher tem uma rede de proteção maior que o homem. Ela tem suporte social maior que o homem. Enquanto o homem se fecha muito mais, a mulher consegue se abrir com mais facilidade. Então, essa rede de proteção possibilita a mulher viver mais, ou ela conseguir escapar da questão do suicídio, muito mais do que o homem, né? Sem falar que culturalmente o homem procura menos o consultório, tanto do psiquiatra como da psicologia, ele procura menos do que a mulher. Quem procura mais estatisticamente é a mulher. Então isso coloca nós, homens, em desvantagem, em muita desvantagem. Né? O homem se fecha muito mais do que a mulher. E culturalmente, infelizmente, nós temos ainda no imaginário coletivo
a ilusão de que psicólogo é coisa para doido. Eu nunca vi um louco procurando um psicólogo. A pessoa que perde a sanidade mental, ela não consegue procurar um profissional em psicologia. Então, o psicólogo, ele normalmente é para pessoas aparentemente normais que reconhecem suas loucuras. E todos nós temos, né? E agora, para falar sobre transtornos que são os mais comuns, né? Que podem culminar com suicídio, porque ninguém do nada comete suicídio. Verdade. No senso comum, as pessoas costumam dizer, fulano, do nada. Não, do nada não, tem uma história. Verdade. Né? E senso comum é a sensação de que sabe. A pessoa, do nada, fulano foi e fez. Não, tem uma história. E, em geral, Cristiane, eu tenho trabalhado muito com essa questão, transtorno de ansiedade. Tudo começa com a ligeira ansiedade, que pode evoluir. E o que é ansiedade? De acordo com Freud, na sua obra de 1926, Inibição, Sintoma e Angústia, ele divide também em 3 categorias de análise, né, que é realista, moral e neurótica. Né? Aquela realista é a ansiedade por um medo real, que brota, inclusive, ainda na mais tenra idade. Quando você desponta aqui para o mundo exterior, você já começa, por vezes, sentindo ansiedade ou angústia, porque você teme que sua mãe lhe deixe em algum momento. Por exemplo, uma criança que está na escola, e esse exemplo aparece no livro na página 54, uma criança que aparece, que ela está na escola e de repente aparece outra pessoa para buscar e não a mãe. E ela fala, cadê minha mãe? Esse medo do abandono gera ansiedade. Então essa é realista, né? Que é do mundo exterior, que tem um objeto definido. A neurótica não tem um objeto definido. Você fica ansioso, mas não sabe por quê. É muito comum as pessoas dizerem, olha, eu estou ansiosa, mas nem sei por quê. Então essa é a neurótica, que ela não tem um objeto específico, né? Não tem um objeto específico. E a outra é a moral, que é muito comum por conta do peso da culpa. A pessoa se sente culpada. Então é muito comum no ambiente religioso, por conta da culpa, a pessoa fica ansiosa e desenvolve então essa ansiedade que tem como pano de fundo o medo. Né? Bom, então, esse transtorno de ansiedade aparece no CID-11, na letra 6A05, não, 6B00, transtorno de ansiedade generalizado, é 6B00 no CID-11. Já no CID-10 é F41, porque agora nós mudamos. Esses números que eu estou citando para você aqui é o número de identidade do transtorno, porque todo transtorno tem um número de identificação. Então, para transtorno de ansiedade generalizado, é a letra 6B00, no CID-11. Bom, só para a gente ter uma ideia aqui de como é muito sério a questão da ansiedade, alguém me perguntou numa plateia o que era ansiedade. E eu citei Lacan e Freud. Freud diz que é ser possuído pela expectativa. De acordo com Lacan, é ter em excesso. Mas e para Davi, o que é ansiedade? Primeiro que é um traço inerente da condição humana. Eventualmente a gente fica ansioso. Quando vai fazer uma prova, uma viagem, né? Que está próximo, né? Tem gente que nem dorme direito quando está prestes a viajar. Um concurso pode mobilizar a pessoa. Mas aí a resposta para a pergunta o que é ansiedade é tentar controlar o incontrolável. Quem fica descontrolado? Você. Toda vez que eu tento controlar o incontrolável, quem fica descontrolado é Davi. Sim. O ser humano criou o relógio na tentativa de controlar o tempo. Quem ficou descontrolado foi o ser humano. Né? Verdade. Então, simples assim. Uma outra coisa que eu queria me reportar aqui era a questão da crise existencial, que tem sido muito recorrente ultimamente.
crise existencial, que é aquele momento que você que está me ouvindo faz perguntas filosóficas para as quais você não tem respostas. Por exemplo, por que eu existo? Qual é o sentido da vida? O que é a morte? Né? Aí a pessoa fica angustiada porque não tem resposta. Porque não saber produz angústia. Aí tem gente que migra de uma crise existencial para uma depressão. E a Karina Okajima Fukumitsu, 24 anos pesquisando sobre depressão. Agora, por quê? A mãe tentou suicídio e ela também tentou. E ela pensou, tem um padrão de repetição de comportamento aqui. E ela formou em psicologia e decidiu estudar sobre depressão. E ela chegou a uma conclusão que para nós é muito importante. Ela disse que nem todo mundo que cometeu suicídio é porque estava com depressão. Pode ter sido uma crise existencial. Isso muda muita coisa. E nos faz olhar para a crise existencial com mais cuidado. Porque por muito tempo a gente não deu atenção. Sim. A primeira crise existencial que você e eu nós tivemos foi quando nós nascemos. Só que a gente não tem registro mnemônico. A memória não traz. Você não tem registro disso. Só que houve um sofrimento lá. Verdade. Por quê? Você estava num quarto escuro, que dizem que foi o único que a gente gostou de ficar. Você não trabalhava. Você não trabalhava. Não precisava estudar, que também é um trabalho. Né? Você tinha alimento. O cuidado da mamãe quando estava bem humorada. Sim. Ó, o carinho, o afeto. De repente, um belo dia, depois de 8 meses ou 9, primeira situação que você viveu, seu corpo ficou grande demais para o tamanho da casa. Foi ficando desconfortável. Aí a primeira crise existencial foi aí. Só que ela só estava começando, porque de repente alguém diz, ó, chega, está na hora de sair. Ordem de despejo. Sem explicar a você por quê. Porque com todo desconforto ainda dava para ficar. Mas alguém botou você para fora. Eu vou escrever alguma coisa sobre isso. Porque eu não li em lugar nenhum. Não tem na literatura. Eu estou sendo, que eu saiba, a primeira pessoa a falar sobre crise existencial, nos reportando para esse momento do trabalho de parto. Interessante. Trabalho de parto. Alguém botou você para fora e disse, já deu, está na hora de sair. E se você não chorar, alguém bate em você. Porque tem que chorar. Tem que chorar. A gente já nasce sofrendo. Verdade. A gente já nasce sofrendo. O sofrimento é algo inerente à condição humana. Então, eu estou falando muito sobre crise existencial. O que fazer diante de uma crise existencial? É aceitar que existem coisas que você não controla, para começar. É aceitar que tem perguntas para as quais você e eu não temos respostas. E que, apesar disso, eu posso ser feliz. Né? Tirar boas lições, sair da crise existencial tirando boas lições. E por último, e não menos importante, eu tenho falado muito sobre TDAH, porque é a bola da vez agora. O que tem de criança diagnosticada com TDAH não é brincadeira. Eu já recebi criança com 3, 4 anos de idade tomando ansiolítico. Ansiolítico. A indústria farmacêutica agradece. O criador da teoria TDAH, que é conhecido, mas é anterior a ele, viu? Mas ele é conhecido comumente como o pai do TDAH, Leon Eisenberg. 6 meses antes de morrer, num seminário denominado Espelho, na Alemanha, perguntaram para ele, e o TDAH? E ele respondeu, é um ótimo exemplo de uma doença fictícia.
A pergunta que nós deveríamos fazer é: a quem interessa tanto o diagnóstico de TDAH? A indústria farmacêutica, que está lucrando bilhões. Bilhões. Inclusive, explodiu o número de farmácias. Explodiu. E ele explicou naquele dia que muitos comportamentos que eram atribuídos ao TDAH, na verdade, eram do ambiente. Eram do ambiente. Por exemplo, uma criança que não estava interessada na escola não prestava atenção na aula. Agora imagine, a professora diz: essa criança, mãe, tem TDAH, porque teve uma criança aqui assim e levaram no psiquiatra e foi diagnosticada com TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Entendeu? Uhum. Bom, é o TDAH que é 6A05. Sim. E no CID-10, F90. Então, déficit de atenção e hiperatividade. Aí, leva no psiquiatra, porque geralmente fazem o percurso errado. É primeiro psicólogo, primeiro ao profissional em psicologia. Uhum. Se houver demanda que justifique, ele encaminha para o psiquiatra. Mas as pessoas vão primeiro ao psiquiatra. Nunca sai sem uma receita. Em geral, via de regra, sai com a receita. Então, a indústria farmacêutica agradece. Eu não estou negando o TDAH, nem tampouco estou dizendo que não precise, em determinados casos, de um transtorno, de uma intervenção medicamentosa. Mas não é essa banalidade que a gente tem visto. Meu CRP é 19155, se alguém quiser conversar comigo. Meu telefone é 981-509838. Para maiores esclarecimentos sobre isso, eu posso mostrar, inclusive, literatura sobre isso. Inclusive, tenho mostrado Foucault, Michel Foucault, livro História da Loucura, que ele bateu de frente criticando a psiquiatria, que dopava o chamado louco. E aí Foucault vem e diz: a loucura é uma produção social. Esse louco não ficou louco fora da sociedade. Foi aí no meio de vocês. Agora vocês dopam o louco, que era o chamado alienado, Sim. né? Tinha até a camisa de força. E isolam da sociedade. Veja que crime. Nós estamos mudando agora essa história triste, manicomial. Uhum. E devemos muito aos movimentos sociais, Sim. à luta antimanicomial, porque, graças a Deus, hoje o louco é tratado com dignidade. Eu tinha muitas coisas para falar, a gente podia falar aqui sobre transtorno bipolar, nós podíamos falar sobre condutopatia, que o pessoal chama de psicopata, na verdade é o condutopata, que, de acordo com Guido Palomba, 15 mil laudos emitidos para a justiça no Brasil, psiquiatra forense, mais de 40 anos de profissão, ele diz que o termo apropriado é condutopata, porque a doença, a moléstia, não está no cérebro, mas na conduta. Na França é chamado de morcego, porque ele não é pássaro, mas voa. É o condutopata, viu? Condutopata. A gente poderia falar aqui sobre outros transtornos, como transtorno dissociativo de identidade, letra 6A64, que uma pessoa pode, durante o dia, 18 ou 20 pessoas na mesma personalidade, na mesma pessoa. Sim. Pode uma pessoa estar aqui conversando com você de repente e mudar a fala. Sim. Mudar a fala. Literalmente, muda o jeito de falar, muda totalmente a pessoa. Transtorno dissociativo de identidade, que tem um CID. Uhum. Cuidado para não saírem pensando que é demônio, porque isso tem um CID. Transtorno dissociativo de identidade.
Nós poderíamos, no futuro, falar sobre outros transtornos, inclusive como lidar com isso, né? E quem sabe um dia a gente marca um outro momento claro, para falar sobre doenças mentais, né? Mas por hoje, aprofundar mais, né, Davi? por hoje, eu queria até aproveitar e deixar o meu recado para quem está ouvindo agora. Sim. Olha, vale a pena viver. Verdade. Apesar de tudo, apesar de todo sofrimento, vale a pena viver. Verdade. Então fique vivo. Um conselho como um psicólogo que o senhor deixaria para alguém que esteja assistindo e que já está com esse pensamento suicida, a quem recorrer, qual profissional, o senhor já falou que é o psicólogo, né, que é o primeiro passo. Tem algum conselho que você, como profissional, deixaria para essa pessoa que esteja nos assistindo? Olha, em 1897, Freud descobriu o que ele chamou de cura pela palavra. Catarse. Quando a histérica expurgava, botava para fora, sim, ele chamou aquilo de cura pela palavra, porque a pessoa saía de lá já com o volume de demanda já praticamente equacionadas, porque falou sobre si. Sim. Então, falar ainda é o ponto de partida, ainda é a melhor opção. Sim. Não guarde, não guarde, não se enclausure, não, porque se falar é libertador, o silêncio pode aprisionar. Verdade. Então não guarde para você, porque todo ser humano tem um limite de peso que a mente suporta. Eu criei essa frase para falar daquelas pessoas que estão sobrecarregadas, sabe? Porque com a mente não se brinca. A gente tem um limite de peso que a mente suporta. E a mente, como qualquer parte do corpo, ela pode adoecer. Então, Lacan não gostava muito desse termo doença mental, porque ele dizia que no corpo dá para localizar, sim, o ponto exato da doença, já na mente não. Então ele rejeitava um pouco esse conceito de doença mental. Mas então Freud, em 1897, ele descobriu aquilo que ele chamou de cura pela palavra. Então falar sobre si ainda é a melhor opção para começar um tratamento. Sim. Não tenho dinheiro para custear uma psicoterapia. Não tenho dinheiro. Procure o Núcleo de Práticas Psicológicas da UESB, aqui em Vitória da Conquista, 3424-1045. Eu recomendo. Fiz estágio lá em 2018. 2018? Não, em 2016 eu fiz estágio lá. Em 2018 eu graduei. Em 2016 eu estava atendendo no NUPSI. Recomendo. Lá tem estagiários competentes para lhe atender. Sem nenhum prejuízo. Maravilha. Porque tem a supervisão. Maravilha. Então, eu recomendo, mas cuide da sua saúde, viu? Porque de todas as partes que nós temos no corpo, uma das mais importantes e essenciais é a mente. Que benção, é verdade. É verdade. Temos que estar sempre atentos, principalmente quando, você falando, eu estava já viajando em muitas coisas, para encerrarmos aqui esse bate-papo, muito esclarecedor, muito importante. Aí eu viajando, né, e imaginando tantos profissionais precisando de um apoio, ou melhor, de um atendimento e não procuram. Verdade. Aí vai acumulando aquele acúmulo de serviço, né, em todas as áreas falando. Isso tem um CID, é burnout. Síndrome de burnout, que é esgotamento profissional. Isso. E que as pessoas negligenciam a sua saúde. Eu falo isso por mim enquanto profissional. A gente está ali trabalhando, atendendo, e chega uma hora que a gente não está mais aguentando. Mas nós não podemos podemos parar o serviço, mas precisamos estar bem para cuidar. E calcular o custo de continuar, né? Sim. Calcular o custo. Inclusive, eu quero aproveitar e nesse final agora eu quero aproveitar e lembrar que eu atendo aqui em Vitória da Conquista, na Ernesto Dantas, Edifício Henriqueta Prates, sim, sala 208, segundo andar. Se alguém quiser fazer uma avaliação psicológica, entre em contato conosco. Eu estava dando uma palestra para professores aqui da região e alguém disse assim, mas depressão é coisa do diabo.
Depressão é coisa do diabo. Bom, na ocasião eu respondi o seguinte: seria bom se fosse porque gente não tinha. Né? Então, depressão é coisa de gente. É coisa de gente. Verdade. Viu? É uma produção social. Porque uma pessoa pode estar fechada num quarto, sozinha, isolada. Mas tem gente lá com ela. Ela levou alguém ali para aquele quarto. Sim. Às vezes uma depressão tem nome. Tem nome. Então, eu tenho falado muito sobre solidão povoada. Essa solidão coletiva. Às vezes a pessoa está no meio de muita gente, mas se sente só. Verdade. Não é? Então, se nós tivermos uma outra oportunidade, Cristiane, Sim. eu gostaria muito de falar sobre angústia. Maravilha. Angústia. Vamos marcar sim outra oportunidade. Queria falar sobre angústia, porque o que tem de gente angustiada. Verdade. E às vezes a angústia é porque a indiferença do outro que eu amo. Eu quero que o outro me queira. Sim. Eu olho para o outro e não me vejo lá. Eu não estou no mundo do outro. Mas acerca dessas coisas falaremos depois. Claro, iremos marcar sim. Depois eu vou ver a sua agenda, viu? E quero te agradecer muito, Davi. Estamos juntos. Nos concedendo, né, essa honra de estar te ouvindo sobre isso, né? Porque hoje é um problema tão grave, tão grande, e se a gente não está atento a isso, a tentar alertar as pessoas ao nosso redor, vai chegar um momento que vai ficar complicado. Porque lá na cidade onde eu moro, é muito pequena, cidade de Belo Campo, e o número de suicídio tem aumentado muito, né? Os índices estão alarmantes. A cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio no mundo. E isso é preocupante demais e nós não podemos ficar aquém dessa situação. Exatamente. E é caro para tudo. Sim, é caro para a sociedade, claro. para a saúde é caro em todos os sentidos. A família que lida com a vergonha, sim, com a dor, para processar o luto. Verdade. Então é caro em todos os sentidos. É verdade. Né? É caro em todos os sentidos. Verdade. Pois é, Davi, muitíssimo obrigada por nos conceder, viu, essa entrevista. Iremos marcar outras vezes para abordarmos outros assuntos que também é muito importante, né? E foi um prazer muito grande te ouvir. Viu? Me permita só dizer claro. que eu estou produzindo agora um pré-projeto para o doutorado. Sim. E eu vou falar sobre o que a pandemia nos legou. Importante demais. Qual é o legado da pandemia? Porque ela evidenciou problemas que já existiam. Sim. E potencializou outros. Eu quero falar sobre isso no doutorado. Então, quem sabe a gente pode até falar sobre essa minha pesquisa. Que vai para o doutorado. É só você marcar, que a gente vê se... Aí a gente fala sobre angústia, claro. que é um traço também muito comum agora. São assuntos tão importantes a ser discutidos que, às vezes, a gente está tão preocupados com outra coisa, com outras coisas, e não damos atenção a isso. E eu quero muito poder te ouvir. Quando você estiver pronto, preparado, me fale que a gente vai vir. Tá certo. Eu vou me articular, porque o meu único problema agora é só tempo. Maravilha. Eu vou me articular, viu? Vai dar tudo certo. Muitíssimo obrigada, Davi.